Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor José Leôncio. Eu vou explicar aqui esse exercício com uma tabela que tem intervalo de classe. Sempre que tem intervalo de classe é um pouquinho mais difícil do que quando não tem intervalo de classe, tá? E aqui o objetivo é calcular o desvio médio simples. É a média dos desvios individuais, tá? Então nós vamos calcular aqui. Eu vou até além do que está pedindo aqui, tá? Eu vou explicar até como é que se faz a variância e o desvio padrão. Mas primeiro eu vou fazer essa parte aqui que é o desvio médio simples. É uma média, tá? Geralmente não se pede muito esse desvio médio aqui, simplesmente já pede a variância e o desvio padrão. Bom, toda vez que tiver intervalo de classe, o que ocorre? Aqui nessa primeira classe, nós temos uma frequência 8. Então, por exemplo, se aqui fosse número de pessoas que tem... Eu não sei o que poderia ser essa variável aqui, mas nós temos na primeira linha 8 indivíduos aqui dentro desse intervalo, que vai de 70 a 120. O 120, claro que não inclui, mas o 70 inclui. Então, nós temos 8 indivíduos aqui, só que eu não sei qual é o valor desses 8. Poderia ser 8 o número 70, poderia ser um 70, 72. Então, a gente não sabe qual é o valor de cada um desses 8 aqui. Então, toda vez que tiver intervalo de classe, a gente vai tirar uma média da classe. O que é a média da classe? É o número que está bem no centro. Se vai de 70 a 120... qual é o número que está bem no centro aqui? Bom, uma maneira de fazer é somar os dois extremos. 70 mais 120 dá 190. 190 dividido por 2 dá quanto? Dá 50, dá 190 dividido por 2 dá 95. Dá 95. Se você quiser fazer na calculadora, você faz 70 mais 120, divide por 2. Então, dá 95, tá? Nós vamos ter bastante ruído nesse vídeo. Então, aqui vai ser 95. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu colocar em preto também. 95, então, vai ser a nossa variável aqui, ó. Nós vamos adotar como sendo 95. Essa outra, 120 mais 170, dá 290, então dá 145. Ok? 145. Bom, daí como daqui para cá aumenta 50, então vai ser de 50 em 50. Mas pode fazer a conta. Soma 170 com 220, divide por 2, vai dar 195. 195 mais 50 dá 245. Eu estou fazendo de cabeça, tá? Aqui dá 295 e aqui dá 345. Esses são os valores que eu vou usar para a minha variável. Vou esquecer agora essas classes. Esquece as classes, porque a nossa variável vão ser essas aqui. O número 95, o número 145, tá? Agora eu vou fazer essa coluna do FI e XI. Para quê? Porque eu quero calcular a média aritmética. A média aritmética... eu esqueci de somar aqui quantas pessoas nós temos aqui, ó. Aqui tem 140 pessoas, tá? Então, a média aritmética, como é que a gente faz? A gente soma as 140, os 140 valores que tem aqui, tá? Nós temos 8 vezes o número 95. Quanto que dá 8 vezes o número 95? Eu vou fazer aqui na minha calculadora, vocês não vão estar visualizando, mas eu vou fazer aqui no meu celular. 8 vezes 95 dá 760. Então, aqui é 760. Aqui eu vou fazer 28 vezes 145. 28 vezes 145. Vai dar 4.060 isso aqui. Talvez o meu
meu espaço seja pequeno. 4.060. Agora 54 vezes 195. Vai dar 10.530. 10.530. Agora 32 vezes 245. Dá 7.840. Aí 295 vezes 12. Dá 3.540. E aqui 6 vezes 345 dá 2.070. 2.070. Então, eu vou adicionar isso aqui, ó, ver quanto que dá. 2.070 mais 3.540 mais 7.840 mais 10.530 mais 4.060 mais 760. Deu 28.800 aqui, ó. Tá certo? Deu 28. Tá certo isso, ó. 4, dá 14, 21, 24, 26. É isso mesmo. 28.800. Portanto, a nossa média aritmética, que a gente chama de x barra, vai ser o somatório do FI vezes XI dividido pela quantidade de pessoas, que eu não sei se são pessoas isso aí, é o somatório do FI. Tá? Então, olha lá, 28.800 dividido por 140. Isso vai dar quanto? 21.800 dividido por 140 dá 205,7. 205,7. Então, isso vai ser a nossa média, tá? Agora nós vamos ter que fazer o desvio individual aqui, ó. O que é o desvio individual? Você vai olhar aqui para a variável e subtrair o valor da média. Tá? Então, vamos lá. O primeiro desvio é 205,7. 205,7 menos 95. Isso vai dar... Ó, não importa se der negativo ou positivo, você põe positivo. Nós vamos usar valores positivos em módulo. Então, aqui deu 110,7. Esse primeiro desvio aqui, tá? Tá feio isso aqui. 110,7. Agora eu vou fazer o 205 menos esse, ó. Então, 145 menos 205,7. Dá 60,7. Agora, 195 menos 205,7. 195 menos 205,7. Isso vai dar negativo, mas a gente vai usar positivo. 10,7. Agora eu vou 245 menos 205,7. Isso vai dar 39,7. Agora, 295 menos 205. 295 menos 205,7. Dá 89. Ei, por que deu 295 menos 205,7? Por que está dando ponto 3? Ah, é porque tá certo. 89,3.
Agora, peraí, 205,7 menos 295. Agora 345 menos 205,7 vai dar 139,3. Ok? Esses são os desvios individuais. Eu preciso somar. Só que quantas pessoas nós temos aqui? 140 pessoas. Nós temos que somar esses 140 desvios. Aí você vai dizer, ué, mas aqui só tem 6 desvios? Como é que tem 140? Bom, é porque na primeira linha, ó, tem 8 pessoas, na segunda tem 28, na outra tem 50, e assim por diante. Então, na verdade, eu vou sumir com essa escrita aqui, ó. Eu vou fazer aqui o FI, espera aqui, não... é o FI multiplicado por esse desvio, tá? Chamar de DI. Então, essa coluna aqui vai ser o FI vezes o DI. Esse DI é o desvio individual, tá? Então, vamos lá, vou fazer 8 vezes 110,7. Quanto que dá? 8 vezes 110... Peraí. 110,7. Isso vai dar 885,6. 885,6. Agora eu vou fazer esse 60 aqui, 0,7 vezes 28. 28 vezes 60,7. Dá 1.699,6. 1.699,6. Agora eu vou fazer 10 vezes 54. 10,7 vezes 54. Vai dar 577,8. Agora eu vou fazer esse 39,7 vezes 32. 32 vezes 39,7. Isso vai dar 1.270. 1.270,40. Agora eu vou fazer esse 89,3 multiplicado por 12. Vai dar 1.071,6. Agora, por último, eu vou fazer 139,3 multiplicado por 6. Deu 835,8. Bom, isso aqui, ó, agora se eu fizer o total dessa coluna, eu vou ter o somatório do FI DI, ou seja, a soma dos 140 desvios individuais. Então, vamos fazer essa conta, ó. Vamos lá, vou fazer de baixo para cima, que está registrado aqui na minha calculadora. 835,8, esse aqui, mais 1.071,6, mais, aqui, ó, 1.270,4, mais esse aqui, 577,8, mais esse aqui, 1.699,6, mais 885,6 da primeira linha. Isso vai dar 6.340,8. Bom, então eu vou calcular aqui, ó, o nosso desvio médio simples é a divisão entre o total dos desvios individuais dividido pelo total do FI. Tá? Isso aqui é a soma dos desvios dividido pela quantidade de desvios, vai dar a média dos desvios. Então, eu vou pegar ali, ó, 6.340,8, que é da coluna da soma dos desvios, dividido por
140 desvios. Quanto que dá isso? Dividido por 140. Vai dar 45,29. Então, esse é o nosso desvio médio. Eu vou continuar falando aqui sobre variância e desvio padrão, mas eu vou fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá? E aí, qual é a interpretação desse resultado? Ora, é que ele está querendo dizer que a diferença entre os valores da média geralmente são de 45,29, tá? Os valores estão distantes da média, mais ou menos isso aqui, ó. Então, se a média, quanto que é a média? A média é 205,7, tá? Então, um valor de 45,9 para cá e um valor de 45,9 para cá é o que varia esses desvios. Eles variam em torno da média, esse valor aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer um outro desvio chamado de desvio padrão. Esse aqui é desvio, é a média dos desvios individuais. Agora vamos calcular um desvio que a gente chama de desvio padrão, tá? Que é mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que de um pouquinho diferente, elevando ao quadrado cada desvio que nós obtemos ali. Ok? Então, até lá.